Ai, eu ouvi dizer que o anticristo é o Papa. Ah, Jesurum ruim de Bíblia. Eu vou te mostrar hoje três motivos porque é impossível o Papa ser o anticristo. Eu sou o seu escatólogo favorito. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar as três razões. Lá vai já a primeira. A primeira delas é o seguinte: o primeiro motivo pelo qual é impossível o Papa ser o anticristo está escrito em Daniel capítulo 7. Do verso 7 até o verso 12. Acompanhe a leitura comigo. Ó. Depois disso, continue olhando as visões da noite, e eis que o quarto animal terrível e espantoso, muito forte, o qual se tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, o problema todo aqui é que a maioria dos escatólogos focam apenas no animal. Eu vou deixar todo o texto aqui para você ver em tela, tá? Tá aqui para você ver. Porém, você pode observar que a partir do verso 8, diz assim, ó: e eu, a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, uma boca que falava coisas grandiosas. Perceba então o seguinte: a primeira problemática aqui é que não é o animal terrível que dá as cartas. Quem dá as cartas, quem fala é o chifre pequeno. Inclusive esse chifre pequeno vai aparecer no capítulo 8 de Daniel como chifre muito pequeno. Então o problema não está no animal terrível, o problema está no chifre. Quem fala é o chifre e não o animal que representa Roma. Opa, é aqui que está o problema, Jesurum. É aqui que você ainda não havia parado para pensar. Então pare e pensa. O problema não está no animal, o problema está em quem fala, e quem fala é o chifre pequeno, que é uma representação do anticristo. Continua lendo comigo, ó. Aí ele diz que, versículo 11: estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Então quem proferia as grandes palavras contra o povo de Deus e contra Deus era o chifre, e não o animal terrível que representa Roma, tá? Então eu estive olhando até que o animal foi morto. Qual animal que foi morto? Qual animal que foi morto? O animal terrível que representa Roma. Ele foi morto, seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então nós temos aqui 3 fatos mostrando que Roma, a partir daí, não tinha como vir o anticristo. Diz que, olha só, vou ler de novo para você. Olha, o animal foi morto, o corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, tá? Então, versículo 12 diz assim, ó: e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo período de tempo. Quais são os outros animais? O leão, representando a Babilônia, o urso, representando os medos e os persas, e o leopardo, representando a Grécia. Agora você vai entender, lá no capítulo 13 de Apocalipse, verso 2, quando a Bíblia diz, no verso 1 e no verso 2, que a besta ela era formada pelo leão, pelo leopardo e pelo urso. Não tem animal terrível lá no capítulo 13 de Apocalipse. Por que não tem? Porque o animal terrível não faz parte da besta de Apocalipse que vai dar origem ao anticristo. Tá entendendo? Tá entendendo? Então vamos agora para o segundo motivo pelo qual é impossível o Papa ser o anticristo. Então primeiro eu falei, o primeiro é que, teologicamente falando, aqui no capítulo 7, Roma é descartada, tá? Agora fica aí comigo, Jesurum, que nós vamos falar sobre o segundo motivo. Vamos lá. O segundo motivo tá aqui, ó. Ele tem um povo, Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, ó. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, e não mais para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Olha só que interessante, mais uma vez estou deixando o versículo aí para você ver, meu amigo, minha amiga. Veja o que eu estou falando com você. Para e pensa nisso aqui, ó. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso. Nós estamos falando de um povo que é antes
do Papa. Nós estamos, essa questão de Papa, essa coisa surgiu durante a Idade Média. E nós estamos falando, Daniel já havia profetizado que um povo iria destruir Jerusalém, e esse povo seria o povo do anticristo. A Igreja Católica só vai aparecer no ano 400 depois de Cristo, e nós estamos falando que antes disso, a Bíblia está dizendo que antes disso já havia um povo. Então o anticristo não vai ser alguém que vai aparecer e vai se desviar, não, porque ele já tem um povo. O povo já reconhece, ele já tem um povo, tem a sua própria cultura, tem a sua própria maneira de pensar. Não é alguém que vai chegar do nada e vai querer ser anticristo, não. Ele não vai se desviar, não. Ele é alguém que já tem uma cultura determinada. Isso você não pensou ainda. Isso tenho certeza que você ainda não havia ouvido, mas você está aqui para isso. Por isso que você está me acompanhando aqui. Então vamos agora para o terceiro motivo. O terceiro motivo é um motivo histórico. Porque historicamente falando, nós temos provas históricas disso. Por exemplo, no livro História dos Hebreus, não o livro de Hebreus da Bíblia, tá? O livro História dos Hebreus é escrito por Flávio Josefo. Flávio Josefo, a partir do capítulo 6, a partir do verso 200 do seu livro, ele começa a dizer que em momento algum Tito queria destruir Jerusalém. Foram soldados que, sem a ordem de Tito, partiram para cima e destruíram Jerusalém, colocando fogo em tudo e carregando até as pedras, porque as pedras eram cobertas de ouro, as pedras do templo. Então cumpriu-se a profecia de Jesus que não sobraria pedra sobre pedra que não seria derrubada, certo? Então eles saíram carregando essas pedras sem o consentimento de Tito. E é interessante que há um outro historiador da época, o Púlpito Tácito, que ele vai nos dizer que a partir do ano 15 da nossa era, os soldados romanos não poderiam ir à guerra. Então, quem estava aqui nesse momento, no ano 70 depois de Cristo, invadindo Jerusalém, eram soldados alugados e não soldados romanos, porque os soldados romanos, eles tomavam conta da guarda do imperador a partir do ano 15 depois de Cristo. Então, quando a gente vai analisar, quando a gente vai procurar saber quem que são as tropas que invadiram Jerusalém, segundo o Púlpito Tácito, que é um historiador da época, ele vai nos dizer que todas elas eram da área de Alexandre o Grande, batendo exatamente com Daniel capítulo 8, onde diz que o anticristo ele vem da área de Alexandre o Grande. Pescou? Gostou? Então curta e compartilhe com mais alguém.